Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fotossíntese, tá? De forma geral. Na aula passada eu pedi para vocês fazerem a leitura e hoje a gente vai falar um pouco sobre o assunto, tá bom? A fotossíntese, de forma geral, é o que todos lembram, né? A energia luminosa, ela é usada para ser convertida em energia química, certo? Então, a planta utiliza essa energia luminosa para converter aí em glicose, ATP, sacarose, certo? Essas moléculas, elas podem ser consumidas pelos seres vivos de forma imediata ou também podem ser estocadas para num futuro ser utilizadas, certo? Essa transformação, ela possibilita aos seres vivos uma fonte permanente de energia, porque a luz solar, ela está disponível o tempo todo, né? Todos os dias a gente tem um período em que tem essa luz solar disponível, certo? Os plastos, eles são as organelas típicas das células vegetais e das algas, que são responsáveis aí por realizar essa fotossíntese, certo? Tem vários, tem os leucoplastos, os cromoplastos, e dentro deles a gente tem divisões, certo? De acordo com o pigmento que se tem, no caso dos cromoplastos. No caso dos leucoplastos, eles são incolores, tá? Eles não têm cor. Já os cromoplastos, eles têm o pigmento, que é o licopeno, a clorofila ou a xantofila, isso vai variar, tá? Desses todos, o mais abundante é o cloroplasto, tá? Que possui aí a clorofila, certo? Essas organelas, elas estão concentradas nas folhas das plantas, mais especificamente no interior foliar, que é preenchido por um tecido chamado parênquima, tá? Se compararmos uma folha com um pedaço de caule, a gente vê que no caule há grande quantidade de tecido disposto internamente e que ele não recebe luz, certo? Essas células, elas possuem pequena quantidade de cloroplastos, mas elas não realizam a fotossíntese com eficiência. A fotossíntese, ela é realizada aí pelas folhas, onde recebe a luz solar de forma direta, tá? Aí a gente tem um esquema da anatomia da folha, ok? A anatomia foliar. Os cloroplastos, eles apresentam algumas semelhanças estruturais com as mitocôndrias. Eles são organelas responsáveis pela respiração celular, tá? Produzem o ATP. São revestidos por uma dupla membrana lipoproteica. O espaço interno ele é preenchido pelo estroma, onde podem ser encontrados grânulos de amido. Quando o cloroplasto é estudado ao microscópio, a gente vê a presença de um sistema de membranas que delimitam sacos discoides achatados, denominados tilacoides. Então, cada um desse saquinho achatado é um tilacoide. Quando eu junto vários tilacoides, a gente chama de grânum, tá? E o conjunto de vários grânulos formam a grana, tá bom? Isso é uma denominação que se utiliza para anatomia desse cloroplasto. A composição é, em média, a seguinte: eles têm água em 50%, tem proteínas, aproximadamente 25%, gorduras, clorofila é apenas 3%. E tem outros pigmentos que são aí, em média, 2% da parte total. Esses cloroplastos, eles possuem açúcares, nucleotídeos, ATP, ADP e moléculas receptoras de elétrons, que é o NADP. Há também quantidade de DNA, RNA. O DNA é circular, como nas bactérias. Eles também têm a mesma teoria endossimbiótica para o aparecimento desses cloroplastos, tá bom? Lembra da mitocôndria que a gente falou sobre essa teoria endossimbiótica? Aqui no cloroplasto, ela também é válida, tá bom? Eles também acreditam nessa teoria para eles. Pigmentos fotossintetizantes. A energia luminosa. Na natureza, há diversas formas de radiação eletromagnética, que é gerada a partir de oscilações entre um campo magnético e um campo elétrico. Há, então, a propagação de energia no formato de ondas eletromagnéticas. O espectro das radiações ele é composto de diversas frequências em seus respectivos comprimentos de onda. Então, aqui a gente vai ter uma variação de acordo com o comprimento de onda que vai ter, certo? Então, a luz visível, ela está aqui, ó, entre 7,5 vezes 10 a 14, certo? E 4,3. E aí, de acordo com o comprimento de onda, vai ter uma luz que vai ser emitida, certo? Uma coloração que será emitida, tá bom? Isso é de acordo
com os nanômetros da luz que vai ser emitida. O Sol, ele é a grande fonte terrestre dessa radiação eletromagnética, tá? Então, pode-se deduzir que durante o processo evolutivo, tanto os animais quanto as plantas, eles foram sendo selecionados de forma a estarem sensíveis à luz visível e assim captarem essa radiação como informações sobre o meio na qual habitam, tá? A clorofila. A clorofila é um termo, é um pigmento que significa colorida, tá? Então, clorofila é colorida. Podemos empregá-lo para designar as substâncias encontradas no sangue que transportam oxigênio, ou para substâncias que captam energia luminosa, tá? E permitem a ocorrência de fotossíntese. Essas últimas são os pigmentos fotossintetizantes. Então, aqui, o pigmento, ele é a cor que tem cada substância. Então, vamos dizer que o pigmento fotossintetizante, tá? Ele vai depender das faixas do espectro de luz que é visível e que essa planta vai refletir, certo? Então, a clorofila, que dá a cor verde, a característica da maioria dos vegetais, ela absorve bem a luz nas faixas do vermelho e do azul. Só que ela absorve o vermelho e azul, mas ela reflete o verde, certo? Então, a luz absorvida é uma cor, mas quando é refletida é com outra cor. Como a luz refletida é a que atinge os nossos olhos, essa é a cor que vemos ao olharmos para uma folha. Então, a gente não vê o que ela está absorvendo de cor, mas a gente percebe o que ela reflete de cor. Então, ela vai aí emitir a cor verde, tá? Mas ela absorve vermelho e azul, tá bom? Essa variação vai de acordo com o tipo de pigmento, tá bom? E isso que vai fazer essas variações. Nos organismos fotossintéticos, existem vários tipos de clorofila. Tem clorofila A, B, C e D. A A e B, elas estão presentes nas plantas e nas algas. Já a C e a D estão presentes em algumas algas, que são as pardas, vermelhas e douradas. Esses diversos tipos de clorofila diferem quanto à faixa do espectro de luz, na qual cada uma delas capta luz com mais eficiência. Então, os tipos de clorofila vai variar em qual luz que ela vai captar melhor, certo? Então, elas vão mudar de cor porque a cor emitida vai ser diferente, porque a cor absorvida é diferente. O espectro de ondas eletromagnéticas que é absorvido é diferente de uma para outra, tá? Aqui a gente vai começar a falar dos pigmentos acessórios também. Então, além desses pigmentos, que é o principal, no caso da clorofila, a gente tem os pigmentos acessórios. Os carotenoides, eles pertencem à classe dos pigmentos chamados acessórios. Absorvem luz em comprimentos de ondas diferentes das faixas da clorofila. Um dos mais importantes é o beta-caroteno, que está presente em vegetais amarelos ou laranjados. A presença desses pigmentos faz com que muitas folhas tenham cores diferentes do verde. Embora elas tenham a clorofila, a presença desses outros pigmentos em grande quantidade vai mascarar a clorofila que está presente e deixa a cor da folha de outra cor. Vai mudar essa cor da folha, certo? Então, ela pode ser roxa, alaranjada, mais amarelada, de acordo com o pigmento que está ali. Quando esses pigmentos acessórios eles são estimulados pela luz, transferem a energia que eles captam para a molécula de clorofila, que emprega na fotossíntese. Então, a energia luminosa recolhida pelas células vegetais por qualquer pigmento será destinada para a molécula de clorofila. Então, eles não vão realizar a fotossíntese, mas eles captam essa energia e jogam ela para a clorofila fazer essa fotossíntese, ok? As reações químicas da fotossíntese é dividida aí em duas partes, a fotofosforilação e o ciclo das pentoses, ou ciclo de Calvin, tá? A gente vai falar dessas duas partes. É a fase clara e fase escuro, que todo mundo já deve ter ouvido falar. A fotofosforilação é a fase do claro. Como se trata de uma etapa que conta com a participação das moléculas de clorofila, essas reações elas ocorrem na membrana dos tilacoides, como a gente viu na anatomia lá. Onde estão localizadas as moléculas de complexo antena, no qual encontramos os pigmentos. Nessa fase, ocorre a formação do oxigênio molecular, proveniente da fotólise da água, das moléculas de adenosina trifosfato, que é o ATP, e a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, na forma reduzida, que é o NADPH, tá? Ao receber a energia luminosa, a clorofila tem seus elétrons excitados,
os quais vão saltar na molécula, sendo captados aí por substâncias que são os receptores de elétrons, tá? Então, vai ter essa excitação desses elétrons e essas substâncias vão captar esses elétrons. Esse momento de transformação de energia em energia química, essa energia luminosa viria energia química, os elétrons eles são carregados energeticamente pelos raios luminosos e são responsáveis pela cadeia de reações, que resultam na formação das moléculas de ATP. Então, a energia desses elétrons excitados, ela é liberada em etapas para os receptores de elétrons, em uma sequência chamada cadeia transportadora de elétrons. Com a energia liberada pelos elétrons, os prótons hidrogênios são transportados contra o gradiente de concentração, passando do estroma para o interior dos tilacoides. Isso cria uma diferença de gradiente, que naturalmente tende a equilibrar. A única passagem disponível para os prótons de hidrogênio retornarem é a molécula de ATP sintetase, uma proteína transmembrânica presente no tilacoide, semelhante àquela da mitocôndria, lembram lá da turbininha? Tal proteína é comparável a um moinho que gira pela passagem dos prótons e a energia gerada por esse movimento é armazenada nas moléculas de ATP. Então, basicamente, é muito parecido lá com a nossa cadeia respiratória, lá da mitocôndria. Os elétrons são captados aí, tá? Eles vão ser excitados e os aceptores de elétrons vão captar eles e levar lá para essa membrana dos tilacoides, certo? Então, lá na membrana do tilacoide vai ficar gerando aí os meus prótons de hidrogênio. Esses prótons de hidrogênio vai gerar uma diferença de concentração. Então, eles têm que voltar para o lado interno. Eles vão passar pela ATP sintetase, pela minha turbininha. Quando eles passam por essa turbininha, ela roda e gera energia. Essa energia é armazenada no meu ATP, tá bom? Então, eu formo o ATP. É muito parecido com a cadeia respiratória da mitocôndria. Na fotólise da água, também conhecida como reação de Hill, que ocorre no lúmen do tilacoide, a gente percebe a origem do gás oxigênio a partir da molécula da água. A substância de NAD liga-se temporariamente aos íons de hidrogênio liberados na molécula de água. Esses hidrogênios serão utilizados na segunda etapa da fotossíntese, tá? Na formação do carboidrato. Também são liberados elétrons que farão a reposição dos elétrons excitados da clorofila, permitindo que essa passe por um novo ciclo de captação de energia luminosa. Então, qual que é a fórmula geral? A gente vai ter aí molécula de água entrando nessa clorofila, reagindo aí com a luminosidade. Quando ela reage, a gente vai ter liberação de oxigênio, de hidrogênio e de elétrons, certo? Esses elétrons, eles vão ser captados por os receptores e passar por essa cadeia aí dos elétrons, ok? E o oxigênio, então, ele é formado aí na fase clara, na fotofosforilação, certo? Aí, quando eu tenho esses receptores de elétrons se ligando, a gente tem aí o ciclo das pentoses agora, que é para a formação do meu carboidrato, é a fase do escuro. Essa etapa, ela acontece já sem a participação da luz. A gente tem que tomar cuidado com a designação de fase de escuro, porque não significa que ela vai acontecer só quando está escuro, tá bom? Ela não depende da energia luminosa para acontecer, mas ela não precisa acontecer só quando está escuro, ela pode acontecer quando está claro também, ok? A energia assimilada da fotofosforilação, o ATP, ela é empregada nas reações do ciclo das pentoses, então eu vou utilizar o ATP produzido também, tá? Com a participação do gás carbônico, retirado da atmosfera, e de uma pentose chamada rubisco, que é um carboidrato que está presente no cloroplasto de forma natural, tá? Nessa etapa da fotossíntese, é produzido o açúcar 3-fosfato-gliceraldeído, PEGAL, tá? Que é a fonte de energia para o metabolismo celular dos seres vivos fotossintéticos. A gente costuma dizer que a fotossíntese ela é responsável pela produção da glicose. Porém, essa glicose não é formada de forma direta. Primeiro é formada esse PEGAL, tá? Então, a glicose é o que a gente fala de forma geral. Mas vocês vão encontrar aí em vestibulares a nomenclatura de PEGAL, ok? Parte dos carboidratos originados na fotossíntese é utilizada na formação de diversas substâncias orgânicas, como aminoácidos, açúcares, celulose, entre outros. Outra parte é utilizada na própria respiração celular do organismo, tá? E ainda há uma parte que é armazenada como amido.
Dentro dos amiloplastos, organelas presentes nas células da raiz do caule, fica armazenado aí, tá? Nossa alimentação ela é rica em caules e raízes de reserva, como a batata, a mandioca, todas elas têm esse material de reserva dessa energia, certo? Então, olha aí, um ciclo de Calvin acontecendo. A gente tem o ATP liberando aí uma energia. Quando ele libera esse elétron, ele libera aí o ADP mais um fosfato. E essa energia, ela passa por esse ciclo do Calvin, certo? Acontece várias reações, onde é formado aí o meu carboidrato, tá? Então, eu consigo formar esse carboidrato a partir da utilização, por exemplo, do gás carbônico, certo? De forma geral, acontece isso. Vocês não precisam saber o ciclo corretinho, tá? É só de forma geral. Vocês têm que entender que o ATP ele é utilizado para a produção desse carboidrato, ok? Da glicose, de forma geral, mas o correto seria dizer que é o PEGAL, tá? Diferentes metabolismos vegetais. A gente tem aí, já foram apresentados, os mecanismos da fotossíntese, né? E a gente acredita existir esses mecanismos de absorção e fixação do gás carbônico. Esses diferentes tipos de absorção e fixação do gás carbônico vai fazer com que a gente classifique as plantas em 3 grandes grupos, que são os grupos C3, C4 e CAN, tá? O que é isso? O que são esses grupos C3, C4 e CAN? Vai ser de acordo com a utilização desse gás carbônico. Por exemplo, a C3. A C3 são vegetais que compreendem a maioria das espécies. Elas ocorrem principalmente em regiões tropicais e úmidas e tendem a ocupar áreas onde a temperatura e intensidade luminosa são moderados, certo? A quantidade de água do solo é abundante. Por que elas têm esse nome? Porque elas fazem a fixação do gás carbônico como ácido 3-fosfoglicérico, tá? Então, o nome dela é C3 por conta do ácido 3-fosfoglicérico. Ela utiliza esse método de fixação. Já a C4, ela faz a fixação do gás carbônico para formar o ácido oxalacético, tá bom? Tal ácido possui 4 átomos de carbono, daí vem essa nomenclatura de C4, tá? Essas plantas, elas já encontram-se as gramíneas, a cana-de-açúcar, o milho, tá bom? E as plantas CAN? Já as plantas CAN, ela representa um grupo formado por espécies originais dos ambientes áridos, com pouca disponibilidade de água. Como mecanismo de controle da perda de água por transpiração, elas absorvem o gás carbônico somente durante o período noturno, certo? Isso faz com que elas não por conta do clima, isso facilita no processo, certo? Hoje se tem conhecimento de aproximadamente 23 famílias dessas espécies que têm esse mecanismo. O nome CAN, ele vem do fato da descoberta desse mecanismo ter sido feito em plantas da família das crassuláceas, tá? Essas plantas, elas abrem seus estômatos somente no período noturno, assim elas não desidratam, certo? Elas não vão suar, entre aspas, aí. À noite é nessa forma o único período em que tais espécies podem absorver o gás carbônico atmosférico, que elas precisam para fazer aí o ciclo das pentoses. Então, elas se abrem à noite para não perder tanta água, tá? Princípio do fator limitante é influenciado, o processo metabólico ele é influenciado por vários fatores que atuam de forma isolada. A velocidade do processo é limitada por fator de menor intensidade. Então, vai de acordo, por exemplo, a quantidade de luz que eu tenho. Chega a um ponto que essa planta não vai conseguir mais fazer a fotossíntese. Por quê? Porque está limitada, a quantidade de luz é essa e pronto. A temperatura. Também tem uma temperatura que é ótima. Se passar dessa temperatura não vai ser bom e se ficar abaixo também não vai ser bom. Concentração de gás carbônico, da mesma forma. Não é porque eu tenho maior quantidade de gás carbônico que essa planta vai utilizar ele mais. Não, ela chega ao seu limite, ela chega no seu limite, no seu fator limitante, ok?